Nossa parashá nos conta que Yaakov Avinu mandou os malachim, os anjos, para Esav, para falar para ele, repassar para ele uma mensagem. E a primeira pergunta: quem são esses anjos? E como pode ser que Esav, que é uma pessoa de tão baixo nível, uma pessoa que vive dentro de todas as impurezas, como ele vai ter a capacidade de ver um anjo? E não só, se ele ver um anjo, aí a alma sai do corpo. Então Yaakov, ele era um tzadik, ele estava nesse nível, que ele conseguia ver um anjo e conseguia, não só que ele conseguia ver, todo o assunto desses anjos começa no final da parashá anterior, que nela Yaakov chega na Terra Santa, na futura Terra Santa, né? E lá ele se encontra com os anjos. E a pergunta é: quem são esses anjos? E tem várias explicações para isso. A explicação genérica é assim: quando você faz uma mitzvah, quando você estuda a Torá, você cumpre um mandamento divino, você cria um anjo, que esse anjo está te defendendo lá em cima, está pedindo no tribunal divino, pedindo o seu bem, está pedindo para o tribunal divino decretar coisas boas para você. Ele é a sua torcida lá em cima. Quer dizer, cada vez que você estuda a Torá, cada vez que você cumpre uma mitzvah, dizem que cada palavra de Torá que você fala, você cria um anjo lá em cima. Então imagina a torcida que você tem na hora que você começa a falar, começa toda a torcida lá. Na hora que você começa a falar um Dvar Torá, estou dizendo, na hora que você começa a estudar a Torá, na hora que você assiste uma aula nossa, na hora que você cumpre o mandamento divino, você está criando anjos lá em cima. E esses anjos, eles ficam à sua disposição, quer dizer, eles estão pedindo lá em cima para o tribunal divino só para te decretar coisas boas, e eles são a nossa torcida lá em cima. Eles conseguem interagir com o mundo para nos proteger em certas coisas. Então por isso tem aquele conceito de anjo da guarda, né, que foi tirado de nós, tirado do judaísmo, que a base desse conceito são esses anjos. Esses anjos são chamados, tem um nome, acho que em latino ou em grego, que foi emprestado na época antiga. A Mishnah foi escrita, os livros sagrados judaicos, os básicos, os livros clássicos, foram escritos na Terra Santa da época antiga, que era um estado do Império Romano. Israel naquela época era um estado do Império Romano, então tinha palavras em latim que eram mais... dava para usar mais fácil do que a palavra em hebraico. Tipo, a língua falada era o aramaico, mas o aramaico era a língua da Babilônia, então não era uma língua que se desenvolvia entre nós. E o latim, numa época foi o grego, depois foi o latim, era a língua do comércio. Então, como hoje você usa um termo em inglês, né? Você fala hardware, software, e se você vai explicar um software, vai falar a palavra software em português, ninguém vai te entender. Você vai falar, olha, uma coisa mal, eu não sei, mas você fala software, todo mundo sabe que é a alma do computador, vamos dizer assim. E agora, da mesma maneira, na época antiga, você pegava uma palavra ou outra do grego antigo, do latino antigo, que era usada no comércio. Então, tinha no tribunal, tinha o categório e o senegório. O categório é o promotor, o advogado da acusação, o senegório era o advogado da defesa. Então, esse termo foi usado pelo Zohar para te explicar isso, que quando você faz uma coisa boa, quando você cumpre o mandamento divino, quando você estuda a Torá, cada palavra da Torá que você estuda, você está criando um anjo
que esse anjo, o Zohar chama ele de Sanegor. É o seu advogado da defesa. Quando a gente faz uma coisa ruim por opção, a gente opta por fazer uma coisa errada, aí a gente cria um anjo que é chamado de Categor. Eles são os Ketrugim, no plural. Esse anjo é a torcida contra você. Eles estão lá em cima sempre acusando a gente de tudo que a gente fez errado. O anjo está dizendo, olha, tá vendo? Eu fui criado pela coisa errada que aquela pessoa fez. Ele não tem como contestar que ele fez a coisa errada, porque eu estou aqui, eu nasci disso. É tipo, Deus me livre, assim, a gente não, graças a Deus, não tem muito isso na nossa sociedade. Mas de vez em quando acontece de um empresário ter um caso com a secretária e ela engravidar dele. E a criança que vai nascer, o que ele fala? Eu vou fazer um exame de DNA. Hoje tem esse exame de DNA, né? Antigamente tinha outros meios. Então, vou provar que o meu pai é o meu pai. Aí muda toda a história dessa pessoa. Tipo, aí ele vai ter que pagar uma fortuna e a vida dele vai ficar pior. Esse anjo é uma coisa assim, tipo, é o seu filho espiritual. Pode ser o seu filho bom, pode ser o seu filho com a secretária, mas é o seu filho espiritual. Pode ser o filho, digo no exemplo, né? O filho com a esposa, pode ser o filho com a secretária, Deus me livre. Então, a gente tem que imaginar assim, cada coisa ruim que a gente faz, a gente vai ter um filho espiritual criado por essa coisa ruim. A coisa ruim engravida de nós e dá a luz. E esse filho vai perturbar a gente até o dia que ele morrer. Esse filho espiritual. Então, quando a gente faz chuva, esses anjos do mal desaparecem. Quando a gente volta para o bom caminho, quando a gente se conscientiza de que o que a gente fez estava errado, quando nós retificamos isso por meio de sofrimentos ou por meio de tzedakah, nós conseguimos fazer com que aqueles anjos do mal deixem de existir. Então, cada um de nós tem esses anjos. Tem os anjos bons, tem os anjos ruins. E simplesmente, Yaakov, pelo fato desses anjos terem se revelado para ele entendeu que agora eles estão à disposição dele. Por quê? Porque ele precisava de anjos. Porque o Esav era o maior criminoso da época. Se Yaakov mandasse para o Esav todos os funcionários dele, Yaakov veio de Haran com muitos funcionários, ele tinha muitos pastores, e se Yaakov mandasse para a terra de Seir, para o campo de Edom, para o Esav, todos os funcionários dele, eles seriam subornados pelo Esav. O Esav ia falar, sabe o que? Quanto Yaakov está te pagando? Eu te pago o triplo, você fica aqui, você vem comigo, você me ajuda a matar ele, e ainda depois a gente divide as coisas dele entre nós. Então, seres humanos não daria para mandar para o Esav, porque o Esav ia subornar todo mundo. Realmente não tinha como. Então ele entendeu, pelo fato desses anjos terem se revelado para ele entendeu que agora os anjos receberam uma autorização para interagir com ele, para ajudar ele neste mundo material mesmo, na dimensão material. Então, diz o Maor Vashemesh, o Rebbe Kalmish, era um aluno do Rebbe Elimelech de Lijensk. Ele escreveu um livro chamado Maor Vashemesh, que entre os Hasidim da Polônia antiga já foi os Estados Unidos da época, né? Dizem que Deus falou para Abraão que todos os povos vão ser abençoados por meio de você. Então, quando o principal do povo de Israel estava na Polônia era Estados Unidos da época. Depois, o principal do povo de Israel, a maior parte em quantidade e qualidade, mudou para a Rússia. O Império Russo virou Estados Unidos da época. E hoje, que a maior parte do povo de Israel, em quantidade e qualidade, está nos Estados Unidos, isso a gente sabe porque o Ministério do Interior de Israel
concorda. Uma vez ouvi o Aridere próprio falar que 750 mil judeus russos, eles não são judeus em nenhum aspecto. Quer dizer, eles teriam que se converter ao judaísmo e não se converteram. E o número ficou muito maior. Então, nos Estados Unidos, sendo que lá quem já se declarou como judeu já ultrapassa o número de Israel. E Israel, você sabe que uma grande parte não são judeus. E nos Estados Unidos, você sabe que uma grande parte não declarou que é judeu. Então, a gente entende que nos Estados Unidos tem o maior número em quantidade e qualidade. E o que acontece na prática, voltando para o nosso assunto do Yaakov Avinu, ele agora volta para a terra prometida. Ele vai mandar alguém ele vai enviar alguém para conversar com Esav. Ele vai aproveitar a oportunidade que o pai dele ainda está vivo, que é a última oportunidade para fazer as pazes com Esav, porque o Esav não vai querer assassinar ele. E o pai ficar sabendo, tipo, o Esav ele considerava muito o pai. E diz o Maor Vashemesh, que viveu na Polônia na época em que a Polônia era Estados Unidos da época, 1700 e alguma coisa. Ele explica isso bonitinho, assim, ele explica todos os detalhes. Ele fala assim: o único jeito de Yaakov resolver esse problema dos emissários para Esav era mandando anjos. E então Hashem fez um milagre, aqueles anjos se revelaram para ajudar ele pessoalmente. Só que, diz o Maor Vashemesh, o anjo, para descer para esse mundo, para ele passar para a nossa dimensão, ele é obrigado a se materializar. Essa materialização é chamada de levush, é tipo uma vestimenta. Quer dizer, ele continua sendo anjo, mas aparentemente, se você dá um empurrão nele, ele vai cair no chão, porque ele está com uma vestimenta material. Ou seja, ele assumiu um corpo material, e essa vestimenta material dá a ele a possibilidade de interagir no mundo. Quer dizer, como aqueles 3 anjos que vieram para o nosso primeiro patriarca, para Abraão, o Michael, o Rafael e o Gabriel, eles se materializaram. Eles apareceram aqui como 3 árabes. Agora, qual foi o problema com aqueles 3 anjos? O Michael, ele tinha dado a bênção para Sara, quer dizer, ele mudou a realidade, que a Sara, que não poderia ter filhos, a partir daquele instante, ela pode ter um filho. Ele cumpriu a missão dele e voltou para o céu. No caso, o Rafael e o Gabriel foram para Sodoma. O Gabriel foi para destruir Sodoma e o Rafael para salvar o Lot. E chegando lá, eles fizeram contra a vontade divina, achando que aquilo era vontade divina. Eles fizeram um erro de avaliação, porque eles próprios avaliaram a situação. Eles falaram assim: se a gente falar que Deus nos mandou para destruir a cidade, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, vai ficar feio para Deus. Então vamos falar que nós viemos destruir a cidade. Aí eles falaram: nós viemos destruir a cidade, e as pessoas não fizeram chuva por causa disso, porque falaram: o que eles vão fazer agora? Esses 2 super-homens aí aparecem. Então não viram isso como uma revelação divina, não fizeram chuva, as cidades foram destruídas. O próprio Lot conseguiu salvar uma cidade no mérito dele, que o anjo Gabriel não podia matar ele. Então a cidade onde ele ficou, aquela cidade sobreviveu. De qualquer maneira, Yaakov se encontrou com esses anjos, com o Gabriel e com o Rafael, quando Yaakov estava indo para Harã. Ele viu na profecia dele, ele dormiu de noite e teve uma profecia no sonho. Ele viu anjos subindo. E o lugar do anjo é no céu, o anjo deveria estar descendo. A explicação do Shlomo para isso, Shnei Luchot Habrit, é que era o anjo Gabriel e o Rafael
que eles receberam uma suspensão por terem feito avaliação própria, por terem feito esse erro de avaliação. Eles ficaram aqui na Terra até a revelação da escada do Yaakov, que aí foi uma sincronização entre o céu e a terra. Eles puderam voltar lá para cima. Yaakov, ele tinha medo que agora os anjos se revelaram para ele. Ele fez isso uma autorização lá de cima para mandar esses anjos para Esav. Até o Rashi tem que explicar que são anjos de verdade, porque a palavra malach, a palavra anjo em hebraico, ela pode ser usada também para alguém que é enviado, sendo que o original do anjo, ele é um emissário divino. Então qualquer emissário no hebraico clássico pode ser chamado de anjo. Então Rashi explica, nesse caso são anjos de verdade. Agora poderia acontecer para eles o mesmo problema que aconteceu com Michael e Rafael. Eles chegarem lá, avaliarem a situação, tomarem uma decisão própria, fazer contra a vontade divina, achando que isso é vontade divina. Então Yaakov, ele precisava amarrar esses anjos de um jeito que eles estivessem lá somente nesse lado material. Por isso diz o Rebbe de Lubavitch que quando o Rashi diz Malachim Mamash, quer dizer, o Rashi diz Malachim Mamash é de verdade, mas ele poderia usar a palavra Malachim Bemet, anjos de verdade, que seria o certo no hebraico. Porque ele usa a palavra Malachim Mamash, ele usa essa palavra de verdade, mas numa linguagem de Mamash. Essa linguagem Mamash, ela quer dizer Mamashut, quer dizer, você consegue pegar com a mão, o lado material. Então o que Yaakov mandou para o Esav foi o lado material dos anjos, foi o mamash dos anjos, não foi o lado espiritual deles. Assim explica o Rebbe. Por isso que o Rashi já está nos indicando dessa forma que o que foi mandado foi o Malachim Mamash. Quer dizer, ele não falou Malachim Bemet, não falou anjos de verdade com a palavra de verdade, ele falou anjos materialmente. Então o que quer dizer esse materialmente? Quer dizer, o anjo, ele desceu para o mundo, ele se materializou. Então essa parte materializada do anjo foi isso que ele mandou, para evitar que reacontecesse o problema que tinha acontecido com o Gabriel e o Rafael, do qual Yaakov estava consciente disso, porque o Gabriel e o Rafael, eles subiram de volta para o céu na profecia de Yaakov. Então já indicando para Yaakov, toma cuidado daqui a 20 anos, quando você voltar para cá, e você vai ter a oportunidade e a obrigação de mandar os anjos para Esav. Toma cuidado para não acontecer para esses anjos o que aconteceu para aqueles dois primeiros, né? Que eles usaram a opinião própria deles. Então Yaakov, ele conversou com esses anjos, tipo, ele instruiu eles de uma maneira assim como o Rebbe instrui a gente sempre. Está escrito Yagea kapecha ketochalo, o trabalho das suas mãos você vai comer. E porque o trabalho das suas mãos, a maioria das pessoas trabalha com a cabeça, trabalha com TI, computação, e pouca gente hoje pega na enxada, mas por meio do trabalho das suas mãos você vai comer, é um genérico para qualquer trabalho, inclusive para o trabalho que é feito pela cabeça. Mas isso vem nos indicar, diz o Rebbe, que a gente tem que fazer qualquer trabalho como se estivesse feito com a mão e não com a cabeça. Quer dizer, não enfiar a cabeça no trabalho, não se preocupar. Saber que a parnusa vem de Hashem, vem de Deus, e não se preocupar. Tinha uma vez uma história com o Alter Rebbe, primeiro Rebbe de Chabad.
ele tinha uma pessoa que fazia sapatos na cidade dele. Ele morou em Liad e Liozda, não sei qual das duas cidades que era. Uma pessoa fazia sapatos. E a pessoa estava tão preocupado com os sapatos. O Rebbe falou para ele: olha, eu vejo que todo mundo vai com o sapato no pé, só você vai com o sapato na cabeça. Então tem esse assunto de a gente fazer qualquer trabalho e a guia caperra, o esforço da sua mão e não da sua cabeça. Quer dizer, o dinheiro vem lá de cima, não pode ficar preocupado. Então, isso que Yaakov instruiu os anjos, ele falou: olha, o lado espiritual de vocês fica aqui, vocês são os meus Hassidim, vocês estão ligados a mim. Vocês agora vão ser os meus emissários lá, vocês vão ser os meus emissários. O lado espiritual de vocês fica aqui comigo. Como a gente está aqui, mas o nosso coração está com o Rebbe. Nós somos os emissários do Rebbe. Então ele fez dessa maneira. Ele falou: olha, vocês não vão chegar lá e ter opinião própria e fazer uma avaliação própria. Vocês simplesmente, vocês continuam aqui comigo. Vocês vão fazer esse trabalho e a guia caperra que torrar, como se vocês vão comer o trabalho das suas mãos, diremos assim, não colocar a cabeça nisso. Vocês vão lá, vão repassar para ele as palavras que eu vou falar e vocês não vão se envolver nesse assunto, vocês simplesmente vão repassar uma mensagem. O lado espiritual de vocês fica aqui, quer dizer, vocês não vão precisar avaliar nada, vocês não vão precisar ter nenhuma opinião própria. O lado espiritual de vocês fica aqui, vou mandar para lá só o lado material. E assim a gente tem que fazer com qualquer trabalho que a gente aprende daqui. Esse mundo é o Esav. Esse mundo é o mundo selvagem. Quando a gente se envolve no trabalho, em todos os assuntos de saúde, assuntos de dinheiro, a gente perde a cabeça, a gente se perde. Então, a gente tem que fazer assim, da mesma maneira que Yaakov ele mandou para o Esav o lado material, mas o lado espiritual ficou ligado a ele. A gente tem que estar sempre ligado, o nosso lado espiritual ligado lá em cima. A gente tem que interagir com esse mundo só de uma maneira superficial, de uma maneira, como está escrito, Adam Etz Hasadeh, que o homem é a árvore do campo. Está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E está escrito, nascer Adam Betzalmenu Kedmotenu. E no segundo mandamento está escrito que não tem nenhuma imagem e semelhança material. Então, qual imagem e semelhança é essa que quando Deus falou para os anjos, façamos o homem, e Deus falou para os anjos, por causa desse motivo, que eles vão interagir com a gente, tipo no caso do Yaakov, agora que a gente vê essa interação com os nossos próprios olhos, Hashem falou para os anjos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois Deus fez o homem sozinho, mas primeiro por humildade deu uma satisfação para eles, porque eles iriam ser a nossa torcida, a nossa babysitter. Então, essa imagem e semelhança, diz o Zohar, são as 10 sefirot lá em cima. Como Deus ele se revela por meio de 10 sefirot, o Eliyahu Navi ele compara essas 10 sefirot a um corpo humano, ele vai chamar isso de a árvore da vida. A árvore da vida é a Chokhmah Binah Adat, que forma a cabeça da pessoa. A Chesed é comparada ao braço direito, que é o braço forte. A bondade a gente tem que fazer com muita energia. A Gvurah é comparada ao braço esquerdo, porque as durezas, as severidades a gente tem que fazer fraco. A Netzach, a Tiferet, Chesed Tiferet é comparado ao coração, ao nosso corpo. Depois o Netzach e a Hod são a perna direita e a perna esquerda. O Isod e Malchut é o órgão masculino. O que acontece na prática é que o homem é comparado à árvore, por isso as 10 sefirot são chamadas árvore da vida. Só que nesse caso, diz o Maharal, essa árvore ela é ao contrário. As raízes estão em cima e as frutas estão embaixo. As raízes da árvore, como diz o Patach Eliyahu, que aquele rio
que aquele fluxo que dá vida para as 10 Sefirot, que é o nome de Hashem em Atzilut, chamado o nome de valor 45, Hashem Ma, Yud Kei Vav, que é lido como Ma, que é o fluxo de vida para essas 10 Sefirot. Esse fluxo de vida, como na árvore, o fluxo da vida da árvore começa pela raiz, a gente é uma árvore de ponta cabeça. Nossa raiz é a Chokhmah, que é já comparada à nossa cabeça. A Binah também é vinculada à nossa cabeça. A Dat também é vinculada à nossa cabeça. Depois a Chesed, o braço direito, a Gvura, o braço esquerdo, a Tiferet, o corpo. O Netzach Od são as duas coxas, o Isod, o Malchut, o órgão masculino. Então as nossas raízes são a Chokhmah Binah Dat, a gente recebe o fluxo de vitalidade de cima para baixo. A gente é uma árvore ao contrário, nossas raízes são em cima, nossas frutas são embaixo. Então, nesse mesmo contexto, tem que ser a nossa interação no mundo, como aqueles anjos que Yaakov mandou. Ele mandou o lado material dos anjos. A nossa interação no mundo tem que ser, vamos dizer assim, como por exemplo, por meio dos nossos pés, não por meio da nossa cabeça. A gente recebe a vitalidade por meio da nossa cabeça, mas a gente, ou seja, de uma maneira interna. Mas a gente tem que interagir nesse mundo com o Esav, com o material, com o mundo material, de uma maneira superficial, de uma maneira externa. Não enfiar a cabeça no mundo. E isso que Yaakov instruiu os anjos. Falou, olha, o espiritual de vocês continua aqui. Não vai chegar lá. Vocês não vão misturar a cabeça de vocês com Esav. Vocês vão lá só com o lado superficial de vocês, só o lado material de vocês. Só o lado Megusham, só o Mamash, só o lado palpável de vocês vai estar lá. Mas o lado verdadeiro, que é o lado interior, tem que estar ligado aqui. E esse é a nossa ligação com o Rebbe, e essa é a nossa ligação lá de cima para baixo, que está escrito Ve'aminu b'Hashem u'b'Moshe Avdo, que o povo de Israel acreditou em Deus e em Moisés, seu servo. Essa palavra servo sempre... Hoje eu não vou... É um português lá de centenas de anos atrás, eu não sei, não estou atualizando as palavras, mas as traduções fazem a gente sofrer. Então, Atzlacha, Briut, Parnassá Veshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Então sempre vamos nos lembrar, nós estamos ligados lá em cima, o fluxo da nossa vida vem de cima para baixo. Toda a nossa interação com esse mundo tem que ser de uma maneira superficial, e o que é verdadeiro é o mundo de cima. O mundo de baixo é o Esav, é o Monte Seir, é a terra de Edom, e para lá a gente só vai com o nosso lado palpável, mas não com o nosso lado espiritual. A cabeça sempre tem que estar ligada lá em cima, os pés aqui embaixo. Tem que ter as duas coisas, mas não pode colocar a cabeça lá embaixo, tem que colocar o sapato no pé e não na cabeça. Tá bom? Atzlacha, Briut, Parnassá Veshefa. Vê, muita alegria. Kol Tov.